hoje. Então, toma posse dessa palavra. Hoje já não, essa oração do dia, o Senhor já me mostra uma espada, sabe, grande. E eu pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra qual é a interpretação dessa espada. E o Senhor já está entregando aqui algo para você. Oh, aleluia! Eu já posso sentir a presença de Deus aqui nesse dia. O Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, você vai vencer essa situação é na palavra. É declarando a minha palavra. É declarando o que eu posso fazer na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus, eu recebo. Você vai vencer essa situação que você tem passado. Tudo isso. Talvez você diga assim, pastora, olha, tá complicado, tá difícil. A Bíblia mostra pra gente, você vê que Jesus, quando ele passou a maior prova da sua vida, foi aonde? Diga aí pra mim. Jesus passou a maior prova da sua vida, fora o Calvário, que lógico foi o momento mais desafiador ali, né? Tanto que o Senhor falou, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor, ele venceu ali o deserto. Quando ele teve face a face com o diabo, ele venceu com a palavra. É declarando a palavra. Então presta atenção. Você está achando que a sua luta é contra essa pessoa, né? Ah, porque o fulano, o Beltrano, eu tenho que saber ter bons argumentos, eu tenho que saber falar de tal maneira. Talvez você está achando que a sua luta é contra essa pessoa dentro da sua casa, que você tem que agir de tal maneira, ou você tem que ser mais duro, ou não perdoar para ele aprender. Eu não sei o que você estava pensando para vencer essa batalha que você está enfrentando, entendeu? Ou às vezes, olha o que eu sinto no meu coração de falar para você aqui hoje, presta bastante atenção. Se você tem passado uma luta na tua vida financeira, e talvez você pensou assim, caramba, agora eu trabalho, mas eu tenho que dobrar meu expediente para vencer isso aí, ou trabalhar é de Deus. Pagar as contas é de Deus. Ser uma pessoa responsável, isso é de Deus. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que o trabalho não tome o lugar de Deus na nossa vida, tá certo? Então, cuidado, porque às vezes você vai estar pensando que você vai vencer isso, essa batalha, isso que você está passando aí, né? Você vai vencer isso como? É trabalhando mais. E a gente vê que Faraó, quando viu que o povo estava assim, ó, antenado com as coisas de Deus, estava crendo na promessa, o que Faraó falou? Eu vou dar mais trabalho para eles. Se eu der mais trabalho para eles, eles vão parar de falar dessas coisas de Deus. Então, cuidado, cuidado, tá? Você está precisando dessa vitória na tua vida financeira? Glória a Deus, trabalhe, seja dizimista e ofertante, porque há promessa para isso. Administre bem suas contas, mas presta atenção, não aceite proposta que vai tirar você dos caminhos do Senhor. Não aceite proposta de emprego que vai tirar você da presença de Deus. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, pastor, olha, a única proposta de emprego para mim que tem sido aberta hoje tem sido trabalhar num motel. Mas, pastor, eu tô lá, mas eu vejo tanta coisa, é tanta tentação. Eu falei, é lógico, minha linda, esse não é o lugar de Deus para você. É claro. Deixa eu te falar, Deus tem um lugar melhor para você, para que você possa estar trabalhando. E, de fato, depois as portas se abriram. Então, Deus, ele tem lugares mais altos para você, mas entenda, você vai vencer isso, e essa é uma palavra rema específica para pessoas aqui que chegou o tempo de você viver a Bíblia, você declarar a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo? O diabo veio, né, e falava para Jesus: olha, você não quer ser um grande homem, viver um grande chamado, um grande ministério? Então é o seguinte, me adora porque eu vou te dar é tudo, é os reinos do mundo. Ó, e Jesus, a gente vê que ele estava ali observando o que o diabo estava falando, e a gente vê que o diabo conhece a Bíblia, viu? O diabo estava falando com Jesus com a palavra. Mas Jesus, quando vinha a palavra, porque o diabo ele distorce a Bíblia, e ele vinha trazendo a Bíblia, aí o que acontece? Jesus vinha com a palavra certa, e Jesus falou, não, só adorarás ao seu Deus, eu só vou me prostrar diante do meu Deus. Jesus vinha com a palavra, vencendo a palavra, e aí o diabo veio, esperou uma hora que Jesus estava com fome, presta atenção,
A tentação não vai vir sobre a sua vida na hora que você está bem, na hora que está tudo bem. O diabo muitas vezes espera a hora da carência, a hora da fome, a hora da sede, para vir com um prato para você. Então, abre o teu olho. A Bíblia fala, você pode ver ali Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus teve fome, o diabo se aproximou. Jesus estava com 40 dias de jejum. O diabo esperou a hora que ele estava fragilizado para vir com uma tentação. Então, cuidado. Cuidado com as suas atitudes, com as suas escolhas na hora que você estiver fragilizado e fragilizada. Não libere palavras que são malditas. Não tome atitudes na hora da crise. Você já deve ter ouvido essa frase. Atitudes que você vai se arrepender depois. Calma, espera e responde na palavra. Quando o diabo veio e falou: olha aqui, ó, pão, aqui para você, eu vou te servir. Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu. Você pode estudar esse capítulo ali em Mateus. Jesus respondeu com a palavra. E quando o diabo falou: ó, pode se jogar daqui. E o diabo usou a Bíblia. O que, que o diabo disse? Porque o diabo quer distorcer, como eu falei a palavra, ele está repreendido debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E falou: aos seus anjos não dará ordens ao seu respeito? Para que te guardem todos os seus caminhos? Olha aí. Salmo 139, Salmo 91, o diabo sabendo das coisas, mas Jesus era cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. E o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, depois de ouvir essas palavras de Jesus, tudo baseado nas Escrituras, fugiu. Caiu por terra. Então presta atenção, querido, querida, você não entrou nessa live por acaso. Hoje Deus está aqui falando com você, tá certo? E o Senhor me mostrou hoje no início dessa live, no início aqui dessa oração do dia hoje, Deus me mostrou uma espada muito grande. E eu falei: Senhor, o que significa essa espada? E o Senhor falou comigo: fala para o meu servo, fala para a minha serva, usa a minha palavra. Você vai vencer declarando a minha palavra, porque passarão os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Eu poderia mostrar para você, se eu não tivesse. Aqui, ó, vou mostrar para você aqui no meu iPad. Eu tenho aqui no meu iPad, eu tenho aqui um arquivo só com orações. E aqui, o que, que eu separei? Todos os textos que Deus fala comigo, quer ver? Olha, tem aqui, ó, manhã declarações. Eu coloco declarações aqui só para eu declarar a palavra de Deus. Então, todos os textos bíblicos que Deus vai me dando, remas que eu falo: poxa, Espírito Santo, o Senhor falou comigo agora, eu vou colocando nesse arquivo. Aí, aquele dia que eu vejo, às vezes, especialmente, né, que tem um ataque na mente forte, ou realmente, às vezes eu estou orando, hoje mesmo eu estava declarando aqui a Bíblia, aí eu começo a declarar a palavra de Deus. Começo a declarar a Bíblia. Por exemplo, deixa eu te falar um texto que eu coloquei aqui, ó. Deus supre todas as minhas necessidades em abundância. Eu creio que Ele suprirá todas as áreas da minha vida. Ele tem um plano maravilhoso. Começa a declarar a Bíblia. E eu coloco tudo na primeira pessoa. Começa a declarar a palavra. E eu creio que a gente vai viver isso aqui, a gente vai vivendo isso aqui. Sabe por quê? Porque isso é a palavra de Deus. E Deus vela pela palavra dele para cumprir. Isso aqui é a palavra: passaram os céus e a terra, isso não vai passar. Então, crente, para de tentar ficar: eu vou vencer na força do argumento, eu vou vencer com as minhas próprias atitudes. Ei, tem uma parte que você precisa fazer, mas tem uma parte que é espiritual, que Deus já decidiu fazer por você, que Deus quer se mover através de você, tá certo? Então, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, ok? Eu quero hoje orar por você nessa oração do Dia Família. Eu quero declarar que você vai usar a palavra de Deus. Que você, a partir de hoje, vai deixar de ser um crente raso. O que é um crente raso? É um crente que é guiado pelas emoções. Recalabaixo. Deus está falando aqui. Você vai deixar de ser uma criança espiritual, guiado pelas suas emoções. Chega. Chegou o tempo de você ser um crente maduro. E um crente maduro é pautado na palavra de Deus. Então eu quero orar por você agora, para que o Senhor te dê estratégias. E você, às vezes, você diz assim: pastora, mas eu leio a Bíblia e não entendo, pastora. Ei, vai lendo.
Vai lendo e vai dizendo: "O Espírito Santo me revela, o Espírito Santo me mostra". Com o tempo você vai vendo que o seu entendimento ele vai se abrindo, sabe. Você pode estar lendo e não está entendendo nada, não interessa, é que nem uma garrafa de Coca-Cola embaixo de uma torneira, vai saindo o que é ruim, vai entrando a água, daqui a pouco a garrafa está só com a água, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero orar por você agora, eu quero abençoar você. Eu sou a pastora Maírla Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração do Dia Família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube Família de Sucesso, faz isso agora. Essa oração ela fica rodando lá 24 horas para abençoar você e a sua família. Nós estamos numa campanha muito forte esse mês de julho, da tempestade para a paz. E o Senhor está ordenando paz. Quem já está recebendo essa paz aí? Me fala, você já está sentindo essa paz na sua casa. Oh, diga glória a Deus. Se você crê que vai chegar, diga eu recebo. Que maravilha. E outra coisa importante, eu quero desafiar você, envie essa oração para que outras pessoas também sejam abençoadas e possam receber de Deus na sua vida. Essa oração sai no nosso canal do YouTube todos os dias, 10 horas da manhã, tá bom? Vamos lá. Eu quero orar por você. Daqui a pouquinho, depois da oração, nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Porque todo dia a gente está fazendo uma declaração de fé aqui, porque as nossas palavras têm poder. Então, eu quero orar por você agora. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que essa situação, oh, aleluia, não vai te parar. Essa situação que você está passando, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai, em nome de Jesus, morrer porque nadar e morrer na praia, não. Você vai viver o melhor de Deus. Essa situação está te preparando para o melhor. Essa situação que você está passando está te preparando para viver as promessas. Essa situação que você está passando está te preparando para você alcançar lugares mais altos. Então fica firme, porque o Senhor tem grandes coisas para você. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu abençoar você. Feche seus olhos se você puder, onde você está, Pai. Muito obrigada que nós estamos aqui agora recebendo a tua bênção sobre nós. A tua palavra é viva e eficaz. E obrigada por essa revelação que o Senhor nos deu hoje dessa grande espada, Pai. Obrigado porque tu estás falando conosco esse dia e dizendo, oh, aleluia, do poder da tua palavra. Eu quero declarar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã agora força para continuar acreditando, para continuar vencendo, Senhor, para declarar a sua palavra. Oh, rocolabachou, deremanai. Eu quero declarar a vida de Deus, a alegria de Deus, que se abram, Senhor, os ouvidos, a mente, Senhor, os olhos para ver do jeito que o Senhor vê. Senhor, para ser um cristão maduro, pautado na tua palavra. Eu declaro nessa hora que toda resistência para que ele e ela possa ser cheio do teu Espírito, caia por terra e que venha a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe essa bênção de Deus. Vamos fazer nossa declaração hoje? Declare agora essa palavra com fé. Diga assim: a paz de Cristo é bem-vinda em minha vida e entra agora na minha casa. Oh, que maravilha! O nosso texto rema desse mês é esse aqui, ó, Marcos 4:39. Recebe, diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Oh, Deus poderoso, esse é o Deus que nós servimos. Ele acalma o vento e acalma o mar. Deus te abençoe. Amanhã nós estamos juntinho aqui em mais uma oração do Dia Família. Essa oração vai ficar rodando 24 horas no nosso canal do YouTube, Família de Sucesso. Envia para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós estamos também com podcast no Spotify. Você pode estar ouvindo a oração do dia, recebendo de Deus na tua vida. Se encha de Deus. Deus tem grandes coisas para você. Aleluia, aleluia.